não se considera fundamentada uma decisão judicial. Tá? Então, sempre que mencionar a omissão, tem que mencionar também o 489, parágrafo 1º do CPC. Eu gostei, pessoal, que a maioria de vocês fizeram por tópicos. Isso é algo que eu tinha falado na aula e vocês fizeram, de não seguir um texto corrido. Então, colocar da omissão, da contradição, do erro material, da obscuridade. Então esse é um ponto importante que a gente tem que observar. E outra, teve gente que não colocou, que fez assim os tópicos, mas esqueceu de colocar o tópico ao final dos pedidos e requerimentos. E daí parecia que os pedidos estavam dentro da obscuridade, só que os pedidos é de tudo, né? Então se tu faz um tópico específico de cada um, faz um tópico para fazer o pedido ao final também. Tá? Ou não faz nenhum tópico e segue o baile, né? Segue o texto corrido dos requisitos. Mas assim, eu sempre sugiro fazer os tópicos. Tá? O que mais eu coloquei aqui? Eu coloquei que os vícios eles poderiam ter sido um pouco mais envolvidos. Teve gente que colocou, por exemplo, omissão. Fez uma frase só sobre omissão. A omissão porque não tratou do ponto tal. Só que tem que explicar. Tá, ele não tratou. Qual é o prejuízo para a parte? Né? Onde é que está previsto essa omissão? Por que ele deveria ter enfrentado o ponto? Então, talvez desenvolvido um pouco mais, fazer 2 parágrafos, tá? Não só uma frase sobre o que seria omissão. Tá? Mesma coisa com relação aos outros. Teve gente que na contradição colocou a contradição, pois existem premissas contraditórias. Tá, mas quais são essas premissas contraditórias? O que elas afetam no julgado? O que elas afetam na decisão? Tá? Então isso é tudo fundamentação que vocês vão conseguir influenciar o julgador, né? Para quem vocês estão dirigindo a petição de vocês. E lembrando, sempre alguém vai ler, no caso é o professor. Mas quando vocês apresentarem um marco de declaração, vai ser o juiz, ou o assessor, ou o estagiário. Tá? Às vezes os estagiários não olham as petições. Né? Então, vamos levar em consideração que eles não olham, só o juiz. Tá? Então tem que levar em consideração quem vai olhar a petição de vocês. O endereçamento, teve gente que colocou aquele esquema que a gente usava na contestação, aliás, na petição inicial. Da vara civil da comarca de... Só que no caso, a gente tinha as informações. No problema, havia a informação que era a 10ª vara civil da comarca de Novo Hamburgo. Então, tinha que botar. Inclusive, na prova da OAB, se tem a informação que vocês não colocam, perde pontuação. Então, quando tem a informação do problema, é obrigatório constar. Tá? Então, isso eu fiz um pequeno desconto. Tá? O que mais? Teve gente que, antes de falar desses tópicos, dos embargos de declaração, colocou um tópico do cabimento. Eu entendi, eu não descontei, está tudo certo, mas não há necessidade. Por quê? Porque todo mundo sabe que cabe embargo de declaração de uma sentença. Não precisa fundamentar isso. Tá? Então, eu acho que assim, eu não descontei, mas o tópico do cabimento é desnecessário. Daí tu mata ali 1, 2 folhas só falando do cabimento, né, que vai aumentar a tua petição sem necessidade. Outra coisa, eu já tinha falado nas outras aulas, mas não é necessário um tópico falando da tempestividade. Não precisa colocar. É só no final acertar qual é a tempestividade, que daí não precisa ter um tópico explicando. Basta acertar qual que é a tempestividade no final. Tá? Na prática, a gente coloca o tópico da tempestividade quando haveria dúvida se é tempestivo ou não. Tipo, há um feriado no meio do caminho. Né? Tem uma comarca que é feriado e na outra não é.
Né? Houve falha no sistema do Tribunal de Justiça, ficou fora do ar, um dia suspendeu o prazo. Nesse caso, a gente bota a determinatividade. Mas quando não tem, né, não tem nenhuma informação a mais, não precisa do tópico da determinatividade. Tá? O que mais? Na verdade, eu vou tirar isso aqui e vou falando para vocês, porque eu consigo olhar o quadro. Tá? Pessoal, uma questão importante. Não utilizar primeira pessoa do singular. Então, tem gente que colocou, eu peço que seja acolhido os embargos de declaração. Ou solicito, em petição, a gente sempre usa a terceira pessoa do singular. Então, requer-se, solicita-se, pede-se. Então, isso aqui a gente não usa, a gente troca por requer-se. Requer-se. Tá? Pede-se. Busca-se. Para tornar-se um pouco mais impessoal a petição de acesso. É como no TCC. No TCC, né, tem gente que faz de primeira pessoa. Mas para os meus orientandos eu falo que é muito mais científico do que fazer em terceira pessoa. Tá? Não fazer em primeira pessoa. Tá? Show? Dúvidas até aqui? Não? Pessoal, qual que era o pedido final dos embargos de declaração? Qual que sempre é o pedido final dos embargos de declaração? Acolhidos. Então a palavra é acolhimento. Acolhimento para alguma coisa, né? Se a gente acolhe para alguma coisa. Então acolhimento para sanar os vícios. Sanar os vícios de omissão, sanar o vício de contradição, sanar a obscuridade. Erro material, a gente pode falar corrigir também. Corrigir. Erro material. Tá? Uma coisa que não dá para fazer é pedir a reforma. Teve um aqui ou dois que pediram a reforma de decisão. Reforma de decisão não é por embargos de declaração. Reforma de decisão a gente pede depois em apelação. Aqui a gente quer que seja sanado um vício. Contradição, omissão, obscuridade, erro material. Lá na apelação que a gente vai falar, eu quero a nulidade, eu quero cassar a decisão, eu quero reformar a decisão. Por quê? Porque se a gente está falando de reforma, pode ser que o juiz entenda que na verdade está apresentando uma apelação, não está apresentando embargo de declaração. Então quando a gente fala acolher, a gente está mostrando que a gente sabe que a gente quer sanar vícios. A gente não quer referir o mérito do julgado, a gente quer sanar vícios. Então não se usa reforma em embargo de declaração. No agravo de instrumento que vocês vão fazer, daí sim busca reforma, porque tu quer reformar aquela decisão. Tá? Lá tu pode anular ou tu pode reformar a decisão, porque se discute o mérito da tutela de urgência. Aqui a gente não quer reforma, a gente quer acolhimento para sanar os vícios. Entenderam isso? Isso é importante, tá? Não pedimos reforma em embargo de declaração. Além disso, o que mais a gente pedia nos embargos de declaração? A atribuição de efeitos infringentes. Alguns de vocês colocaram a palavra efeitos infringentes na petição. E eu fiquei na dúvida se sabia, se vocês entenderam mesmo o que era efeito infringente, ou se pegaram de algum modelo e copiaram, porque isso é importante. Vocês lembram o que são os efeitos infringentes? É o efeito que modifica a decisão. Então não basta simplesmente botar efeitos infringentes, o nome é bonito, mas o que a gente quer? A
A gente quer a modificação da decisão. Em razão do vício ter sido acolhido. Então, porque o juiz vai acolher o vício, daí a gente quer o efeito infringente, a modificação da decisão. O efeito para modificar a decisão. E para que a gente, e como que a gente faz isso? A gente precisa obrigatoriamente pedir efeitos infringentes e pedir a intimação da outra parte para apresentar contra-razões. Veja, embargos de declaração, em regra, não tem contra-razões. Não tem, porque é só para sanar um vício, é só para sanar uma omissão, um erro do juiz. Por isso, não tem contra-razões. Mas, se há a possibilidade de alterar a decisão, então ele julgou de uma forma, eu opus embargos de declaração, vai julgar de outra forma, ou seja, aplica-se efeitos infringentes, nesse caso a outra parte tem que ser intimada. Então a gente lá no final tem que pedir intimação do embargado para apresentar contra-razões. Intimação do embargado para apresentar contra-razões. Tá? Ou seja, quer que o carinha se manifeste para que o juiz possa mudar a decisão. Se o carinha não se manifestar, é problema dele, mas ele tem que ser intimado para se manifestar. Tá? Alguém ficou com dúvida nisso aí, sobre efeitos infringentes, sobre intimação do embargado? Não? Certeza? Vou gabaridar para a aula B. Show. Pessoal, e de novo eu apontei alguns problemas de formatação. Pessoal, é muito ruim para um julgador quando ele pega uma petição e tem letras diferentes na petição. Então metade está em Arial, metade está em Times. Ou ela não está justificada. A petição é assim, tem umas partes que estão... Sabe quando não é justificado o texto? Pega mal. Talvez o julgador, ele vai pegar a petição de vocês e já vai olhar com maus olhos só olhando a petição. Imagina, ele nem começou a ler ainda. E vocês querem convencer ele. Se vocês querem convencer o juiz, faz de um jeito que ele queira ler a petição de vocês. Que ela seja bonita, que ela seja esteticamente apresentável. Parece firula, parece bobagem. Mas para a pessoa que vai julgar, quanto mais coisas vocês fizerem para instigar ele a ler a petição de vocês, melhor. Outra coisa, jurisprudência. Quando a gente cola jurisprudência, a gente não cola no corpo do texto. Então, conforme entendimento jurisprudencial do TJRS. A gente não faz aqui a jurisprudência, não cola aqui, apelação, cível, número. A gente tem que colocar recuo. Então vai ser aqui, ó, a apelação. Porque é muito mais fácil do juiz identificar que é uma jurisprudência, que é uma decisão. E o mesmo vale para texto de lei. Então, quando vocês falam, de acordo com o artigo 1022, 2 CPC, não dá para botar o artigo 1022 aqui, 1022. E a citação dele. Não, tem que recuar. Colocar para o lado. Então vai fazer aqui, artigo 1022. CPC. Daí o texto do artigo. Fica muito mais estético, fica muito mais bonito de ler a petição de vocês. Tá? Show? Necessariamente precisa estar em itálico?
Não. Não. Veja, isso é uma questão importante que alguns advogados têm dúvida. Tá, é itálico, não é. É o estilo do advogado. Estilo do advogado. Tem gente que bota itálico, mas não precisa. Se tu for recuar, o recuo já mostra que é uma citação. Nem aspas, então não precisa. Aspas eu acho importante. Colocar aspas aqui. Aspas eu acho importante. Porque não é um texto teu. Mas eu sei que vários advogados não colocam. Não está errado. Não está errado não colocar. Mas como, na minha opinião, não é um texto teu, eu colocaria aspas para mostrar que é um texto de terceiro. Fala, o prazo para apresentar contrarrazões é o mesmo dos embargos? É o mesmo dos embargos, 5 dias. Isso aí. Algo mais. Outra coisa que eu coloquei. Sempre que menciona um artigo que tem incisos, então 1022, por exemplo, eu não colocaria, e na prova da OAB isso também é bastante especial, o pessoal nota isso, de acordo com o artigo 1022 do CPC. O 1022 tem vários incisos diferentes. Então, sempre que mencionar o artigo, menciona o inciso. Então, mesmo que aos 3, vamos supor que no caso, os embargos de declaração são por omissão, contradição, obscuridade e erro material. Vocês vão botar, de acordo com o artigo 1022, 1 e 2, por exemplo, do CPC. De acordo com o artigo 1022 do CPC. É importante vocês colocarem os incisos. Mesma coisa com o parágrafo. De acordo com o artigo 489, parágrafo 1º do... Sempre indicar qual que é o inciso que vocês estão tratando. E nem pensar, não colocar o texto de lei. Então, por exemplo, de acordo com o artigo 1022, o juiz vai dizer, artigo 1022 do Estatuto do ECA, da Constituição Federal, não, artigo 1022 do CPC. Sempre da onde vocês tiram o artigo. Outra questão importante. Quando vocês mencionam os vícios alegados, principalmente para quem não fez tópicos assim, tá? Quando vocês mencionam o vício, eu sugiro colocar em negrito. Então, padece a sentença de omissão. Eu coloco em negrito. Eu coloco a omissão em negrito. Agora, não tem por que vocês, ao longo do texto, colocar a palavra autor, ou réu, ou embargante, embargado, em negrito. Alguns colocaram. Quando fala de autor, coloca autor em negrito. O único momento que autor vai ser negrito é lá no começo, quando falar o nome dele. Então, no caso Lúcia, tinha que ser negrito. Nos autos da ação de reintegração de posse, que move contra Paulão. Paulão é em negrito. Lúcia e Paulão são em negrito. Mas no resto do texto não há necessidade. E outra que eu me lembrei. A gente falou nas outras peças em autor e réu. Como é que é o nome das partes aqui nos embargos? Embargado. Embargante e embargado. E embargado. Então, durante a petição de vocês, não falem mais autor e réu, porque a gente está no recurso específico. Então, tratem como embargante e embargado. Depois, quando vocês fizerem a apelação, apelante e apelado. Não tem nada a ver com ter roupas ou não ter roupas, né? Apelado. E depois, no agravo, a mesma coisa. Agravante, agravado.
O Fábio rindo lá, vai falando. É difícil. Imagina tu falar pro teu cliente que tu precisa arrolar a testemunha. Não é fácil, cara. Não é fácil. O que mais eu anotei? Quinta série não dá, né? É isso aí. Pessoal, outra coisa que eu anotei, que eu chamei a atenção de novo nas petições. Precisa ter um espaço entre o endereçamento e a qualificação. Então, tem gente que botou lá, excelentíssimo senhor, tudo certo. Só que daí o nome da parte, Lúcia colocou aqui. Lúcia, nos autos da... Não, tem que dar um espaço. Tem que dar um espaço, tem que fazer em formato de petição. Então tu bota lá em cima, o excelentíssimo, aqui embaixo tu vai botar. Lúcia, nos autos da... Entenderam isso? Ó, por exemplo, nesse modelo de agravo de instrumento que eu trouxe para vocês. Professor, eu estava olhando naquele livro de prática que quando fala de réu também dá para pôr o R como tinha, né? Pode. Dá pra botar. Eu li ali, aí quando eu gravo agora eu estou usando esse espaço. Pode. Mas o agravo usa agravante e agravado. Não tem por que usar mais réu. Porque tu já está falando do recurso. Então é o agravante, a pessoa que agrava, e o agravado. Eu falei, mas depois algumas outras, aí eu lembro ali que tem vários modelos, aí dizia R como... Dá pra botar. Mas sabe por que é importante tu sempre tratar como agravante e agravado? Porque tu tá no Tribunal de Justiça, tu não tá mais no primeiro grau. Sim. Imagina se sempre o desembargador tiver que olhar a petição inicial para ver quem é o autor e quem é o réu. Então agora ele já coloca agravante e agravado, porque a gente está no segundo grau e o objeto é o recurso. Quem é o agravante e quem é o agravado no recurso. Porque o agravante pode ser o autor ou pode ser o réu. Sim, exato. O agravado pode ser o autor e pode ser o réu. Porque lá no final, lá no começo tu vai identificar. Sim, no começo eu nem que era agravante. Isso, porque a partir desse momento começa a chamar, no nosso caso é o autor ou o réu que é o agravante. Que é o autor ou o réu da demanda? Eu não lembro. É o autor da demanda? Tá. Então agora sempre que vocês vão falar em autor, vocês não falam mais autor, falam em agravante. Porque ele que está apresentando o agravo do instrumento. Entendeu? Mas pode ser o nome também. O nome pode chamar também. O que eu faço nas minhas petições? Francisco, né? Eu sempre quando boto agravante, para identificar, eu vou botar agravante, Francisco. Agravante, Francisco. Porque daí eu mostro não só qual que é a parte dele dentro desse processo, como o nome dele. Daí eu não deixo nenhuma dúvida. Isso que a Amanda fala é genial. Colocar o nome dele. Agravante, Francisco. Tá? Essa outra opção que a Cris coloca também dá para botar. Principalmente em contestação. Colocar R ponto para réu. Mas réu é uma palavra tão pequena. 3 letras. Tem porque... É só porque eu li. Mas pode fazer. Sim, Não, pode uma fazer. coisa que eu aprendi diferente. Isso, né? isso aí pode fazer. É que a gente vai lendo aí. Isso aí. tenta colocar Não, que na bom. prática. Que bom, que bom. Mas foi isso que eu quis fazer, mas Isso isso aí. pode. Não, pode, claro que pode. Isso é muito legal que a Cris está fazendo. Então ela foi atrás, leu, achou interessante e começou a usar na petição dela. Certo? Perfeito, essa é a ideia. Pessoal, o que eu falei da formatação ali, ó. Tá vendo que tem um espaço aqui? Teve gente que colocou aqui já o nome da pessoa. Tipo, não deixou nenhuma linha em branco. A ideia é, eu faço, coloco lá em cima, deixo um espaço e daí tu faz a tua parte da petição. Tá? O número do processo pode botar ali em cima. Pode? Eu já... Não. Por exemplo, o número do processo, pense essa é a petição. Vocês podem botar aqui, eu geralmente boto aqui, nesse canto. Ou aqui, né? Mas como é uma inicial, a gente não sabe o número, né?
Não, no agravo não. Nos embargos de declaração. Né? O agravante ele não vai saber o número. Né? Mas ele traz referência ao processo. No agravo não traz referência ao É, processo. tu pode botar. Eu não coloco. Eu coloco o processo, o número do processo aqui no meio. Nos autos do processo da ação tal, processo e número tal. Mas se tu colocar o número do processo aqui, tu vai ter que dizer que é do primeiro grau. Então, processo, número, xxx, primeiro grau. Porque o recurso vai receber o número do processo próprio. Sim. Pode fazer isso? Sim, mas eu tenho que trazer a referência do processo em algum momento. Em algum momento, sim. É porque, na verdade, na prática não tem tanta importância, porque quando tu distribui é automático. Então, tu vai ter que cadastrar no EPROC o número do processo. Então, na petição não importa tanto. Entendi. Mas se tu quiser botar, tu botar ali no texto. Ele nem deixa tu apresentar agravo do instrumento se tu não cadastrar o número do processo. Ah, sim, certo. Agora foi próprio. Boa, perfeito. Isso aí. Pessoal, esse aqui é um outro modelo de agravo que eu trouxe para vocês. Tá? Então vai ser lá. Para quem que é dirigido? Para o presidente do TJLS. Tá? Mas o Luiz é Então para o presidente do Tribunal de Justiça do XXX. Pode ser. Mas o nosso é esse caso do. Como? Assim, Daí bota Rio Grande do Sul. era Porto Alegre, essa capital. A lógica tem que ser, tudo que tem de dados, né, dá para apresentar. Se não tem de dados, não pode inventar. Isso aí. Então, nome do agravante. Lembrem, agravo do instrumento é como lá uma petição inicial, porque é a primeira vez que o tribunal vai ter contato com o processo de vocês. Então, tem que ter qualificação completa. Então tem que ter a qualificação completa. Então depois do nome era Francisco, né? Sim. Então Francisco. Brasileiro. Sei lá. Não, eu não lembro se tem no programa não. Tá. Então profissão. Tá? Tinha no textinho, tinha desempregado. Desempregado. Era divorciado, desempregado. Ah, não, disse que ele se separou, mas não disse se ele casou de novo. Ele pode ter casado de novo. Não, mas tá assim. Eu tenho uma família, tem filho. Tá, mas eu gostei de você, né, casar? Mas ele é constituído. Eu adoro essas Mas histórias. aí, não sabe. Pessoal, eu vou dar certo pros dois, tá? Se botar divorciado, botar tudo. Mas é isso aí, que bom. Quer dizer que vocês estão estudando. Boa. Então, tem que colocar a qualificação completa, tá? Qualificação completa. É desempregado, ele tá, só que o problema é esse, né? Redução porque ele foi desempregado. Ele tem uma nova família. Qualificação por seus procuradores signatários, ou signatários, né? A palavra que vocês quiserem usar. Vem a vossa presença para interpor. A palavra é interpor. Lá em embargos a gente falava opor, né? Aqui é interpor. Tá? Se quiser colocar também, eu não coloquei no exemplo, dá para botar com fundamento no artigo. Qual que é o artigo? Cris falou? 1015. 1015 do CPC. Dá para botar o inciso também, né? No caso é o primeiro, aquelas cursórias. Grave isso tudo. Tudo certo. Pode. Eu fiquei em dúvida porque assim, numa petição inicial eu peço a tutela no início e a pedido no final. Isso faz. Sabe por que eu coloco no final?
Porque eu primeiro explico todos os fundamentos que vão justificar a minha tutela de urgência. Porque senão, se eu botar no começo, eu não vou ter falado das outras coisas para retomar. Então eu coloco no final. O agravo de instrumento é cheio de coisinha. Sim, eu vou. Por isso que eu trouxe um novo modelo para mostrar para vocês. Até lembra que ele tem um modelo e vai se fazendo e comparando ali, meu Deus, ele é cheio de Então tu vai ter que falar de qual que é o juízo, né? Aliás, não tem juízo, eu acho, no problema, é só vara. Então na segunda, vara civil na comarca de tal. Tá. Daí o que fez, né? Esse aqui eu fiz a partir de um modelo auto-vitório, tá? Que deferiu ou indeferiu, não sei, tutela cautelar para determinar o que ela determinou. Tá? Nos autos da ação de enunciação de obra nova, no caso de vocês era outra ação, tá? Aqui, Igor, aqui tu pode botar o número do processo. Nos autos da ação de enunciação de obra nova, ajuizada não, que recebeu o número ou de número, tá? Tu pode botar aqui o número do processo, se tu não colocou lá em cima. Vou botar aqui, eu geralmente boto aqui. Imóvel, daí o nome da outra parte e qualificação completa. Então, como o agravante teve a qualificação completa, o réu também vai ter a qualificação completa. Tá? No caso, ele imóvel contra o filho, né? Representado pela mãe. Isso. Então, o agravado é o filho. É o filho, representado pela mãe. Tem que qualificar os dois. Tem que qualificar os dois. Todo mundo que tu coloca no processo tem que qualificar. Tipo assim, ó, eu coloquei para colocar ali, né, o Isaac menor, em como ele nascido em X, 2019, porque tem 11 anos, né? Isso. Exatamente. É assim que eu faço também. Por que a gente coloca a data de nascimento? Para demonstrar que ele é de fato menor em público e precisa estar sendo representado. Porque A mãe é parte, então. A mãe ela fica grifada também, né? ela não é parte, ela é representante, mas a gente coloca grifado também. Para destacar, né, a mãe. Tá? Como não tinha profissão dela, eu só coloquei profissão e Isso aí. E na OAB é a mesma coisa. Vocês podem colocar profissão. Interpõe o presente recurso com fundamento no inciso do artigo tal, inciso tal. Tá? Isso aqui é um textinho padrão que eu coloco nas minhas com relação às peças que a gente precisa juntar. Eu vou disponibilizar isso para vocês, vai ficar maior. Mas por quê? Antes do processo eletrônico, a gente precisava juntar todas as peças importantes do agravo do instrumento. Por quê? Lembra que vai ser um processo novo em segundo grau? O desembargador não teria acesso à decisão, não teria acesso à petição inicial, não teria acesso à contestação. Então, tu teria que juntar no teu agravo de instrumento todas essas peças que aconteceram no primeiro grau. Uma cópia delas. Teria que juntar, era obrigatório. Hoje, como os autos são eletrônicos, o desembargador simplesmente vai acessar o processo de primeiro grau e vai ver essas peças. Tá? Então, tu vai falar assim: sendo dispensada a sua instrução com as peças indicadas no artigo 1017, porque o artigo 1017 é o que vai falar das peças que tu precisa juntar, por serem eletrônicos os autos do processo ordinário, conforme previsto no artigo do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal. Porque o 1017 vai falar assim: tem que juntar tais peças. É obrigatório, senão o agravo do instrumento não vai ser conhecido. É o que diz o 1017. O parágrafo 5º fala: à exceção do caput desse artigo, esses autos são eletrônicos. Daí tu não precisa juntar nada. Tá? Então, para via das dúvidas, eu menciono o 1017 e o parágrafo 5º desse artigo. O que mais? Uma dúvida, nesse nosso caso aqui, a gente não precisa, por
podemos colocar aí a questão do nome está gravado na parte da qualificação. Não, o que tu não tiver, tu não precisa colocar. Não, eu digo no sentido, por exemplo, de que, aqui no caso do Francisco, ele está entrando com agravo por uma decisão, mas não porque o filho, no caso, a diretora entrou com... Sim, ele não foi nem citado. Isso, tá. Olha que interessante a pergunta da Luísa, olha que legal. Vejam, vocês têm que juntar as peças obrigatórias e vocês precisam falar o advogado do autor e o advogado do réu. Isso é uma obrigação no agravo de instrumento. Por quê? Para lá em segundo grau, saber quem eles vão intimar. Só que nesse caso de vocês, o réu não foi citado ainda. Não houve citação do réu, porque o juiz já de cara e deferiu a tutela de urgência. Foi isso, né? Nesse caso, não tem contestação, não tem advogado do réu para juntar. Então vocês vão simplesmente não juntar. Dá para falar assim também, ó. Eu falo isso em algumas petições. Não vão juntadas a contestação. Na verdade, eu fazia isso antes de ser eletrônico, né? Porque agora tu não precisa juntar. Não vão juntar a contestação e pois o réu ainda não foi citado. Isso vale ali também para o nome do advogado. Não há como indicar o advogado do réu, pois ele ainda não foi citado. Simples assim. Daí o que eu faço também? Eu coloco abaixo do que eu falo ali do 1015, do 1017, eu falo onde é que estão as peças processuais. Então, a petição inicial está no evento 1, inicial 1 do processo na origem. Decisão gravada, evento 24, desfadei 1. Tá? Eu coloco onde é que estão as peças, tudo para facilitar a vida do juiz. O que o advogado pode fazer para facilitar a vida do juiz, ele deve fazer, tá? Então eu coloco já as peças que estão. Mas nesse caso nosso aqui Não precisa botar esse parágrafo. Não tem. Posso ler como é que eu coloquei? Claro! Eu coloquei esse, né? Para os eventos físicos e as peças obrigatórias e pontos eventos do processo originário. Petição inicial, evento XX. Decisão Perfeito. gravada, evento XX. Certidão, intimação de decisão gravada, copiei do PZ. Isso aí. Evento XX e procuração otorgados ou advogados, evento XX. Exatamente. Perfeito. Só que daí como assim eu coloquei no código. Pode ser também. Eu coloquei para a gente poder entender na hora que estava lendo. Perfeito. É isso aí. O que nem eu falei, o que vocês conseguirem fazer para facilitar a vida de quem está lendo, né? Excelente. Excelente mesmo. Daí tu tem que falar essa parte dos advogados, né? Quem representa a ré, fala do autor, do réu. Aqui tu vai falar o nome do advogado, a OAB dele, e o nome do advogado na outra parte, se tiver, e a OAB dele. Se não tiver, tu vai dizer que ele ainda não foi citado, então não tem advogado. E a guia de custo do motor? Próximo, ó, 4. Também comprova o agravante ou prepara recursal, conforme guia e comprovantes anexos, atendendo ao disposto no artigo 1007 do CPC. Porque agravo o instrumento tem custas, né? Lembra que embargos de declaração não tinha? Agravo o instrumento tem custas. As custas em recurso se chamam preparo, né? Você sabe disso. Preparo é o nome das custas em segundo grau. Professor, Fala. o gravado seria o Isaac? Ou seria citar o nome do advogado dele ou da mãe? Teria que citar o nome do agravado, que é o Isaac, porque ele é o réu da ação. É ele o réu da ação, né? Sim, Não é daí no como procurador. procurador, daí Daí entraria... tu não precisa falar, Só porque fala ele Isaac. não foi citado. Ele não foi citado ainda. Como é que a gente vai saber quem é o advogado dele? Né? Então, ótima pergunta, galera. Então tu pode colocar ali em cima, quando tu fala aqui, não vai indicado o advogado do réu, uma vez que ele ainda não foi citado. Dá para ser assim também.
uma vez que ainda não foi citado. Em vez daquele coloca O teu representante legal tem que falar, né? Quem é teu advogado. O agravante tem que falar o seu advogado e da outra parte. Né? Então, o entendimento é dispostal, porque depois dê uma olhada no que diz 1016. 1016 fala expressamente, tu tem que indicar o advogado. Hã? Sim, esse aqui eu vou botar. Aquele outro estava bem confuso, daí eu prefiro botar o nome. Isso aí. É que esse aqui eu fiz hoje. E por fim, eu falo da contagem do prazo, né? Em recurso geralmente a gente fala, né? Mas veja, eu não coloquei o tópico da tempestividade. Eu só falei aqui, tá? Contagem do prazo desse recurso de emissão e tal, porque foi o modelo que eu peguei, né? Quando juntado mandado de citação e intimação, mandado e tal, assim, prazo de 15 dias. Agravo de instrumento não é 5, é 15 dias. Depois desse agravo de instrumento, com as razões de fato e direito e os fundamentos para a reforma da decisão aqui agravada. E se a gente deixa ali da tempestividade, ficou mais fácil para Tudo certo. Tudo certo. Dá para dizer o prazo de 15 dias, 7 dias? Sim. Mas não façam que nem o advogado fez uma vez. Ele falou da tempestividade, falou, e o prazo se encerra-se 15 de março, e lá embaixo interpôs a petição 16 de março. Então isso é um tiro no pé. a data O último dia. Daí vocês falam a síntese do que aconteceu nos fatos, né, no caso, e o que é a decisão agravada. Né? Isso tem que falar, porque o juiz, em regra, não precisa conhecer o processo em primeiro grau, o desembargador, né, não precisa conhecer o processo em primeiro grau. Da realidade dos fatos, né, que é onde é que vocês vão fundamentar o recurso de vocês. Pessoal, aqui tanto faz o nome que vocês colocam. Certo é que tem que ter referência à decisão agravada, para eu explicar o que foi a decisão agravada, e quais são os fundamentos para alterar essa decisão agravada. É isso que precisa ter. Tanto faz o nome que vocês colocam, o nome do tópico. Tá? Por exemplo, Cris, como é que tu botou os nomes dos tópicos aí? Primeiro eu coloquei a tempestividade e notário. O segundo eu coloquei a instrução do recurso e dos advogados atuantes. Sim. Aí 3, da síntese dos fatos e da decisão agravada. Da síntese dos fatos e da decisão agravada, ela botou que nem eu coloquei aqui, ó. A síntese dos fatos e da decisão agravada. Qual que é o outro? É que eu botei no Ah, todo. Boa, isso aí, tá certo? 4. As razões para a reforma da decisão. Ó, aqui nesse exemplo aqui eu coloquei outro, ó. Eu coloquei na realidade dos fatos que contradiz, ela botou das razões para a reforma da decisão. Perfeito, melhor que o meu. Melhor que o meu. Aí veio lá, 4 do cabimento da tutela de urgência, requerimento do artigo 300 CPC, devidamente preenchidos. Boa. Aí o 4.2, a probabilidade do direito, o fundo, aí eu citei o artigo 1699 do Código ali, sempre leio aí. Não precisa. Só para o pessoal ter uma ideia do nome dos títulos, né? O nome dos títulos. Aí coloquei mais decisão, aí o 4.3, do perigo do dano e do risco do resultado último do processo. Ó, só vendo os títulos a gente sabe o que ela está falando no recurso dela, no agravo dela. Por isso a importância dos títulos, né? E, por fim, Da tutela antecipada do recurso, Ó, tem o artigo. na tutela antecipada do recurso, que é onde é que tu vai pedir para que seja tomada uma decisão agora já, e não só lá no final do recurso. Deixa eu explicar isso para vocês. Essa decisão, ela foi tomada aqui, né? Então, petição inicial. Na petição inicial ele pediu uma tutela de urgência, né? Tutela de urgência. Para quê? Para diminuir o
que ele pagava mensalmente de pensão, né? Antes da decisão final. 2 para 1. Beleza. Ele pediu com base no artigo 300 do CPC, né? Que tem aquela probabilidade do direito, risco ao resultado útil. O juiz enfrentou essa questão aqui, certo? Ele indeferiu, né? Então ele indeferiu e, de certo, mandou citar a outra parte. O que isso quer dizer? O processo vai seguir. Concorda comigo? O processo vai seguir. Agora, a gente está apresentando agravo de instrumento dessa decisão aqui. Essa decisão. Então a gente vai apresentar agravo de instrumento e vai abrir um novo processo. Um recurso, que vão ser novos autos. Tá? Nesses novos autos também tem a petição inicial, que vocês estão fazendo para essa aula. Esse processo, em regra, ele dura 8 meses, 9 meses, a média do processo do tribunal, em segundo Mesmo grau. sendo delimento? Hã? Mesmo esse sendo delimento? É, talvez demore um pouco menos, 6 meses, 5 meses, mas mesmo assim ele vai demorar um tempo. Tu não quer esperar esse tempo todo. Então o que tu vai fazer? Tu quer que o desembargador relator, esse carinha aqui, ele já julgue o teu recurso agora. Ele não espere para o julgamento com 3 desembargadores. Ele julgue agora. Então, além da tua tutela de urgência que tu pediu aqui, tu vai pedir uma tutela de urgência recursal. Por que recursal? Porque tu quer que ele analise isso aqui no começo. Não espere os 3 desembargadores para julgar. Tu pede uma tutela de urgência recursal. Tá? E aqui tu vai também ter que comprovar. Periculo in mora. Periculo in mora, que é a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Aliás, é o contrário, né? É fumus boniuris que é a probabilidade do direito. É o fumus boniuris. Fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, e o periculo in mora, que é a urgência. Isso. Isso aí. Isso aí. Então vejam, não basta tu alegar aqui só o 300, tem que alegar no recurso também. Tá? Então além, vejam, a Cris falou, além dela fazer um pedido de que estão presentes no artigo 300 do CPC, ela fez um pedido de antecipação de tutela recursal. Né? Tem um tópico que botou alguma coisa assim? É, então tu tem que fazer também esse pedido, para que seja julgada agora no começo, e não esperar todo o processo. Tá? E vejam, vamos supor que o juiz defere essa tutela de urgência. Então, em 3, 4 dias, que é em 3, 4 dias mesmo, 3 dias, ele vai mandar oficiar, né, se ele autorizar, se tiver presente os requisitos, vai oficiar o primeiro grau para autorizar que reduza para 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, quanto que ele pediu ali? Para 1 salário mínimo. Tá? Vai proferir isso aqui. Isso vai ser temporário até que os 3 desembargadores se reúnam e decidam o mérito da questão. Que é se ele tem direito a reduzir a 1 salário mínimo ou não. E daí essa decisão vai suplantar essa daqui e vai valer como a decisão do primeiro grau. Dúvidas, pessoal? Hã? Ficou mais claro? Ficou mais claro, né? E pode, tipo assim, acontecer, digamos, de uma mãe solicitar que quer revisão da questão para aumentar, é mais, Pode, né? né? E aí o juiz fazer a lei de dividir. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Em regra, não. Em regra, não. Por quê? Porque a gente tem aquele princípio que é o da demanda, né? Então, quem pede não pode ter
menos, não pode sair prejudicado do que se não tivesse entrado com a ação. Então imagina, a pessoa recebe, então, sei lá, a Maria Recebe 7 salários. recebe 7 salários. Do pai dela, o João. Salário, tá? Do João. Fizeram um bom acordo. Recebe 7 salários. E ela acha que a Maria, que é a filha, ela fica doente. Tem um problema de saúde e ela precisa de 8 salários mínimos. O combinado foi 7, mas ela precisa de 8. Por alguma intempérie, precisa de 8. Ela vai ajuizar uma ação pedindo 8. Então ela ajuiza uma ação de revisão, também é revisão para cima, pedindo 8 salários. A pergunta da Cris é: o juiz pode diminuir para 5 salários? Qual é a sua pergunta, né? Em regra não, né? Por quê? Por que em regra não? Porque quem ajuiza a ação não pode ser pior do que entrou. Ela ajuizou, ela estava com 7. Ela ajuizou para aumentar para 8, vai ser reduzido para 5? Mas se o pai quisesse reduzir, ele teria que abrir outra ação. Ele teria que sim, ou apresentar contestação com reconvenção. Com novos fatos ele conseguiria baixar. E Exatamente. daí mostrar que ele não tem mais aquele salário que ele tinha Isso. antes, E né? por isso a importância da reconvenção que vocês fizeram. Lembra que vocês fizeram uma contestação com reconvenção? Sim. Serve justamente para isso. Então o pai vai dizer: tu quer que eu pague 8? Não, agora eu quero pagar 5. Agora eu quero pagar 5. Apresenta uma contestação com reconvenção. E aí sim. Daí o juiz pode. Aí é uma faca de 2 gumes nesse caso. Né? E vocês lembram? Isso vocês devem ter aprendido. Quem é que está direito de família? A Vanessa? Vanessinha. A Vanessa, ela fala para vocês que os requisitos dos alimentos é aquele binômio, né? Necessidade. Boa. Necessidade versus possibilidade. Isso vocês podem citar no agravo do instrumento, que nem a Amanda está falando. Necessidade e possibilidade. Então, não adianta a pessoa precisar de 8 salários mínimos para viver se o pai só ganha por mês 2 salários mínimos. Não adianta, né? De onde é que vai tirar? Não tem. Então tem que ser um balanço dos dois. Né? Um pouco mais, um pouco menos, depende do caso concreto. Tá? Nesse caso, ele está desempregado, então ele vai baixar para 1. Posterior a voltar a ter o emprego, tanto ele quanto ela pode pedir novamente. Pode entrar mais uma vez com uma revisão. Exatamente. Inclusive, essa é uma opção que eles que aqui pelo menos na Secretaria na Câmara de Família do Trabalho, eles colocam de forma automática, mesmo que não esteja. Agora aí fica fora da petição, né? Por exemplo, acontece uma situação exatamente nesse sentido: o cara foi desempregado, aumentou os custos, e eles deferem para baixar naquela situação, podendo retornar o valor anterior em caso de retorno à situação de emprego. Tá? Eles fazem uma condição. Eles fazem uma condição. Inclusive, eles colocam ali, às vezes, geralmente algum percentual do salário mínimo, porque o pessoal acaba tendo uma renda mais baixa. Mas é óbvio que esse cara que quando conseguiu um emprego, ele não vai peticionar dizendo assim: tô com um emprego de novo, quero pagar mais. Daí cabe para outra parte, ela averiguar a vida dele, descobrir que ele tem emprego, peticionar. Nova petição. Você deve encontrar muitas questões aí envolvendo direito de família. Tá? Cara, eu não atuo em direito de família, eu atuei umas 2 ou 3 vezes. E eu não sei se eu falei para vocês da vez que eu atuei no direito de família, porque a gente faz empresa lá no escritório, né? É raro a pessoa jurídica, geralmente a pessoa física, geralmente faz empresa. Só que quando os sócios têm problema, né, a gente faz pessoa física dos sócios. Tá? E daí era um cara de um cliente nosso, a empresa era cliente nosso, e ele tinha guarda da filha há muitos anos. Desde que a filha nasceu, muitos anos, ele tinha guarda. E qual que era a combinação que eles tinham feito no acordo? A filha acho que tinha 3, 4 anos. Qual que era a combinação que eles tinham feito? Que ela pagaria 50% da escola. Só que ela parou de pagar. Ela ficou anos sem pagar a escola. Daí ele nos procurou, o que a gente pode fazer? Daí a gente entrou com um cumprimento de sentença, porque tinha uma sentença anterior fixando os alimentos em metade do salário dela. E daí, a advogada da outra parte entrou em contato com o nosso escritório. Vamos chegar a um acordo,
a Pamília, acho que é o nome dela, a Pamília está desempregada, vamos chegar a acordo? Vamos chegar a acordo. Eu sou advogado que eu sempre tento chegar a acordo. Quando der para chegar a acordo, a gente chega em acordo para evitar que o processo dure 4, 5 anos. Chegar a acordo, beleza. A gente ficou, sem mentira, acho que uns 2, 3 meses negociando esse acordo. E no final, a diferença era R$100, que os dois não queriam ceder. E daí a outra advogada, o que ela propôs? Vamos fazer uma sessão de conciliação. Acho que era mediação. Vamos fazer uma sessão de mediação. Vamos. Vamos lá. Por quê? Porque eu ainda não tinha ouvido a outra parte. Eu só tinha contato com o meu cliente e o que o meu cliente falava. Beleza, fizemos a audiência de mediação. O que eu descobri na audiência de mediação? Que essa mulher tinha traído ele antes dele se separar. E a separação foi para isso. E ele queria o processo, não queria terminar com o processo, com o acordo, porque era o único vínculo que ele ainda tinha com ela. Então, para ele, ele precisava do processo, né, mesmo que fosse 100 pila a discussão, e era um cara que tinha dinheiro, né, para ele não era importante os R$100. Por quê? Porque ele queria. Acabou que a gente não fez acordo, depois teve uma sentença condenando ela a pagar. A gente fez daí depois um acordo para ela pagar em 50 vezes, porque daí continuava com um vínculo, né? E resolveu um problema na parte. Mas esse é o problema do direito de família. Tem muita coisa atrás. Os casos são muito legais. Tinha uma mulher que ela pediu pensão para ela, não tinha filho. E aí ela detalhava tudo que no outro dia que eles separaram, o cara comprou uma passagem para a Europa, ele viajou para a Europa, na volta ele comprou uma Mercedes, e aí tipo, com ela não tinha nada, entendeu? O cara se endividou total, assim, que agora não vivia a vida. Só que não tinha, depois ele mostrou, tinha um oculto, não sei, ele não tinha uma condição de pagar uma pensão para ela, e ali também ela era nova, não era uma pessoa que não tivesse condição. Mas tinha dinheiro para ir para a Europa. Nós brincávamos lá, não, o cara separando, não precisa desse kit, né? Mas na volta da Mercedes. Mas o direito de família, na verdade, Amanda, que é disciplina, né? Eles querem sempre manter o vínculo, é por isso que nunca termina aquele processo, né? Porque é difícil cortar o vínculo, se não se quer, uma forma ou outra, eles têm que... Mas às vezes, quando é só não, sabe, já vi casos, que é só o casal e eles ficam botando empecilhos para não terminar com o vínculo. Aproveitando só, abrindo um parênteses. Você sabe a diferença entre conciliação e mediação? O José deve saber lá, mas na prática a gente usa como sinônimo, né? Conciliação, mediação. Mas a conciliação é quando não existe uma relação por trás. Então, por exemplo, eu estou andando de carro, eu bato o carro, né, faço um acidente com outra pessoa. A partir daí nasceu uma relação jurídica. Não tinha nenhum vínculo entre eu e essa pessoa. Não tinha nenhum vínculo. Então, vai ser conciliação. Mediação é quando o vínculo é além do processo. Então, relação entre sócios. Vínculo é além do processo. Relação entre familiares, né, direito de família. O vínculo é além, né? Então, mediação tem, aliás, não tem relação prévia. E mediação tem relação prévia. Tanto que, na mediação, a Amanda deve saber, geralmente é psicólogo que faz mediação. Não é profissional do direito. A mediação, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é feito com psicólogo. Nesse caso aí que a gente contratou uma mediadora, foi com uma psicóloga. E para terminar o agravo de instrumento, não está. Pessoal, esse aqui é o tópico que eu falei para vocês, tá? Da tutela de urgência recursal. A tutela de urgência recursal
a gente pode pedir com base no artigo 300 do CPC, né, que eu falei para vocês, mas tem um artigo específico também, que é o artigo 995, parágrafo único do CPC, que vocês podem dar uma olhada, e artigo 1019, inciso 1 do CPC, que vocês também podem dar uma olhada, tá? Então esse é o tópico, eu deixei ele quase completo aí para vocês darem uma olhada. Tirei algumas partezinhas que envolvia muito o caso concreto. Tá? E por fim, finalização e requerimentos. O que a gente primeiro pede é a tutela de urgência recursal para, suspendendo a decisão gravada, determinar, né, no caso, o que eu queria, o embargo da obra, o que vocês querem, a diminuição do valor pago mensalmente por pensão, né, pensão alimentícia. E, por fim, no mérito, que seja provido para reformar a decisão. Então, em primeiro grau é procedente, improcedente, isso vale para todos os recursos, tá? Ou deferido, indeferido. Em segundo grau, vai ser provido ou desprovido. Sem contar que, já falei para vocês, o recurso ele é interposto. A gente interpõe o recurso. Não cometam a gafe de falar impetrar. A gente não impetra recurso. A única coisa que a gente impetra são os mandados constitucionais. Então, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, isso a gente impetra. Recurso a gente interpõe. Diferente, tá? E, por fim, pede deferimento, a data, advogado, óbvio. Dúvidas? Todo mundo pronto para fazer a prova da OAB. Vai fazer a prova, né? Todo mundo pronto, tá vendo? Acho que aqui o problema é mais ele vai passar. Fala. Do Código Civil. Mas isso envolve o mérito da demanda. Aqui eu só falei a questão de estrutura, né? E daí, com relação ao mérito da demanda, pode citar os artigos que vocês quiserem. Né? Tanto que os artigos que eu citei foram só do CPC, né? Porque envolvem a estrutura da petição. Vamos trabalhar então? Ok? Tá. 15 para as 9 eu faço a chamada. Vai botar isso aí lá. Eu vou colocar agora. Quer colocar que eu vou usar esse modelo. Ali nos nossos requerimentos, daí a gente precisa botar que para intimar outra parte. Sim. Bota para intimar outra parte. Porque, como é agravo, ela tem que apresentar contrarrazões. Isso aí. Em procedimento, na verdade, o agravo ali, em tese, eu vou saber qual advogado da outra parte, ele vai citar, no momento que ele der a negativa, ele já vai citar a outra parte. Ou não? Não dá tempo. Ele não vai conseguir ser citado em 15 dias. A citação demora sempre 1 mês, 2 meses, e o prazo do agravo já foi. Uma dúvida, nesse caso, se for deferida, se for concedida tutela, um agravo, vai parar o processo. Tá? E aí, ele vai ficar parado o processo, porque na verdade vai ser todo decidido no segundo grau. Isso é, até a decisão no segundo grau, a não ser que o desembargador fale. Suspenda-se a decisão, mas o processo continua. Eu já vi ele falando isso. Né? Mas nesse caso, como o mérito é a diminuição, né? Vai ficar suspenso até a decisão do segundo grau. Professor, isso que eu fiquei em dúvida, nesse caso, teria que entrar no pedido de defeito suspensivo? Sim. Porque daí, no caso, ali, o juiz defere a tutela e ele teria que continuar pagando 2 salários. Isso não para o processo. Isso daí continua. Perfeito. Se pede defeito suspensivo,
verdade, o que vocês vão pedir... Vejam, essa pergunta da Luísa e que a Alessandra fez também é muito importante. Por que vocês vão pedir o efeito suspensivo? Para 2 motivos. Primeiro, vocês não vão pedir só o efeito suspensivo. Vocês vão pedir o chamado efeito suspensivo ativo. Tá? Já vou explicar o que é. Efeito suspensivo ativo. Ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Um dos dois. Recursal. Por quê? Por que suspensivo ativo? Porque vocês não querem só a suspensão da decisão. Vocês querem, essa decisão tem que ficar parada. Stop. Tem que ficar parada. Mas vocês não querem só que ela fique parada. Vocês querem que o juiz entregue uma coisa para vocês. O que ele tem que entregar para vocês? A diminuição da pensão alimentícia. Então, por isso que se fala efeito suspensivo ativo. Porque além de suspender o processo, tu quer mais uma coisa. Que ele te dê a redução da pensão. Então, efeito suspensivo ativo. Ah? Respondido, Luiz? Isso, obrigada. Não, nada. Colocar por esse computador aqui.